minha vida literária. Esse vídeo é mais um da coluna na caixinha do correio e eu vou tentar ser breve ao mostrar os livros pra vocês, porque eu tenho muita coisa pra mostrar. Aqueles que eu já li, eu vou tentar falar menos deles, porque eu vou falar deles no vídeo de leituras do mês também. O primeiro livro que eu vou mostrar é um que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro e foi o livro Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Eu só preciso comentar aqui que o livro ele está maravilhoso, a capa dele é emborrachada, aqui dentro ele tá todo muito bem trabalhado, então, enfim, toda essa cara linda dele já tinha me deixado super curiosa para a leitura. Eu já li e eu amei o livro. Aqui ele vai trazer a história na qual a protagonista, aos 18 anos, passou por uma tragédia terrível e 5 anos após a vida dela se encaminhou para um buraco cada vez mais fundo por conta dessa tragédia, até que um dia ela acaba tendo uma estranha situação envolvendo uma forte dor de cabeça e quando ela desperta ela está numa outra realidade. Nessa outra realidade, todas as tragédias da vida dela, desde aquela de quando ela tinha 18 anos até tudo que aconteceu ao longo dos 5 anos, nunca existiu. E ela é a única pessoa a ter ideia dessa outra realidade. Já tem resenha dele no blog, eu vou deixar o link então aqui embaixo para quem quiser conferir um pouco mais da minha opinião sobre ele. E eu falo dele no meu próximo vídeo de leituras do mês. Com a editora seguinte, eu recebi 2 livros. O primeiro dele foi A Herdeira, da Kiera Cass, que é o 4º livro da série A Seleção. Em A Herdeira, nós não temos mais a visão da América da história, mas sim da filha dela, a Idlin. Toda aquela situação conhecida de Leia nos 3 primeiros livros da série já está diferente, já houve uma abolição das castas, e só que ainda assim algumas rebeliões continuam acontecendo no reino, e para tentar distrair o povo, a solução encontrada pelo rei e pela rainha é realizar uma nova seleção. E eu também vou deixar para falar mais do livro no meu vídeo de leituras do mês. De qualquer forma, já postei a resenha dele escrita no blog e também deixo o link para vocês aqui embaixo. E para quem não sabe, a série A Seleção vai ser relançada em capa dura, não simplesmente A Herdeira vai ter capa dura, mas os 3 primeiros livros também. Eles já estão em pré-venda na Saraiva. Eles começarão a ser vendidos a partir do dia 12 de junho. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser já reservar seu exemplar. Outro livro que eu recebi, na verdade, foi a prova antecipada. O livro vai ser lançado dia 16 de junho, se eu não me engano, e foi o livro A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. E aqui eu só li o primeiro capítulo até então, a minha leitura atual, então eu ainda não tenho muito o que falar dele, mas aqui nessa distopia nós temos uma sociedade dividida de acordo com a cor do sangue das pessoas. Aqueles que têm sangue vermelho fazem parte da plebe e aqueles que têm sangue prateado fazem parte da nobreza e, além de tudo, também tem poderes especiais. A protagonista, então, tem sangue vermelho, faz parte da plebe, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Mas pelo que eu li aqui da sinopse, ela de alguma maneira vai descobrir também que tem poderes especiais e de uma maneira que eu ainda não imagino qual, ela vai acabar se envolvendo então ali em meio à nobreza e a história vai se desenrolar a partir disso. O livro tá sendo muito bem comentado, tô com expectativas bem altas quanto a ele, eu espero não me decepcionar. Para um novo conceito, eu recebi 4 livros que eu tava maluca pra ler todos eles. O primeiro deles foi Primeiro e Único, da Emily Giffin, que eu já tava louca pra ler desde que a autora anunciou que ia lançar lá fora. E nesse livro, a protagonista ela vive numa cidadezinha que é completamente voltada para o futebol americano. O pai dela é um lendário treinador nessa cidade e ela fez faculdade lá, cresceu, criou a vida dela nessa cidade por estar sempre ali bem adaptada a ela. Até que então, já em idade adulta, ela decide sair dessa cidade. Quando ela faz isso, ela passa a enfrentar situações que ela não esperava, fazer descobertas também antes que ela não imaginava, enfim. Pelo que eu vi aqui, o livro então tem um certo toque de mistério, eu gosto muito da autora, então eu tô bem curiosa pra fazer a leitura. O outro livro que eu recebi foi Apenas um Ano, da Gayle Forman. Ele é a continuação de Apenas um Dia. No primeiro livro nós temos a visão da Alison. Nesse livro aqui nós vamos ter a visão do Will. Em Apenas um Dia eles se conhecem e passam um dia inteiro juntos, de maneira que esse encontro muda bastante a visão dos dois sobre a vida e os próprios caminhos deles, mas eles têm uma separação tanto quanto abrupta. E no outro livro, então, além desse um dia, nós temos um ano de desenrolar após esse um dia, pela visão da Alison. E agora nós temos a visão do Will, que não só vai mostrar esse outro um ano, quanto também
a maneira de como o Apenas um Dia terminou, que foi um tanto quanto angustiante. O outro livro que eu recebi foi A Lista, da Cecília Ahern, que também é uma autora que eu adoro. O livro também tá maravilhoso. Essas partes em prata aqui, elas são brilhantes, dão um efeito bem legal aqui na capa. Em A Lista, a protagonista tá passando por um momento bem difícil da vida dela, a carreira dela tá destruída, o namorado dela acabou de terminar com ela, os amigos estão decepcionados com ela, e a mentora dela também está numa situação um tanto quanto bem delicada. E ela acaba deixando para a protagonista uma lista com vários nomes e pede para que ela faça uma matéria relacionando todos esses nomes, e conforme ela vai pesquisando sobre eles, ela vai descobrindo a maneira em que essas vidas estão entrelaçadas e o porquê essa tarefa foi dada a ela. É um livro também que eu tô super curiosa para ler e eu espero conseguir fazer isso em breve. Dessa leva de livros da Novo Conceito, Neve na Primavera foi o único que até o momento eu já li, da Sarah Jill. É a mesma autora de Violetas de Março, que foi um livro que eu amei quando eu li. Aqui nós temos a história dividida na visão de duas personagens diferentes. Uma delas vive nos anos 30 e a outra nos dias atuais, é uma jornalista. E o que liga essas duas vidas num primeiro momento é a neve que cai inesperadamente no final da primavera. Uma neve que cai em Seattle em maio e exatamente no mesmo dia, só que separadas aí por mais de quase 80 anos. O chefe da protagonista, né, dos dias atuais, que é jornalista, pede para ela fazer uma matéria, né, por conta dessa coincidência, dessa nevasca inesperada que caiu, e ela acaba descobrindo alguns detalhes, uns acontecimentos da vida dessa mulher dos anos 30, e ela começa a investigar o que foi que aconteceu com ela. E eu não vou falar muito mais do que isso, como eu falei, vou falar dele no vídeo de leituras do mês. Ainda não postei resenha dele no blog, mas em breve também ela será postada. Com o grupo editorial Record, eu recebi vários livros, vou começar mostrando aqueles que eu já li. Com a editora Galera Record, eu recebi A Pequena Alice no País das Maravilhas. O Lewis Carroll, 20 anos depois de ter publicado Alice no País das Maravilhas, resolveu se aventurar e reescrever a história, só que voltada para um público de crianças de até 5 anos. E a editora Galera Record, para comemorar os 150 anos da publicação de Alice no País das Maravilhas, trouxe essa edição, então, muito bem ilustrada. O livro tá uma graça, eu adorei poder reler a história, então nessa visão de crianças até 5 anos. Eu já postei resenha dele no blog, vou deixar o link aqui embaixo e eu falo mais dele no meu próximo vídeo de leituras do mês. Em parceria com a Galera Record, eu recebi Corações de Alcachofra, que eu também já li, e eu vou postar a resenha dele essa semana, fiquem atentos. Aqui nós temos a história da Mira, que tem apenas 12 anos, e para um projeto da escola ela começa a escrever em um diário. E através então dessa escrita no diário, ela vai relatando o que está acontecendo na vida dela naquele momento e as mudanças que vão acontecendo com ela. Como ela tem 12 anos, ela tá na fase da transição para a adolescência, ela está passando por algumas das primeiras vezes da vida dela, então a primeira menstruação, a primeira paixão, e provavelmente a lição mais difícil, que ela está vendo a avó dela já em iminência da morte após ter combatido um câncer por bastante tempo. E ela está vendo então a avó dela passar por esse período, mas a avó dela está passando por isso com muito bom humor, com a cabeça erguida e trazendo aí algumas lições bem valiosas para ela. Eu adorei a leitura, vou falar mais dela no meu próximo vídeo. O livro que eu recebi, agora em parceria com a editora Verus, já postei resenha dele, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, foi Matando Borboletas. Em Matando Borboletas nós temos a história da Sphinx e do Cadance. Eles são amigos desde que nasceram, porque as mães dos dois são amigas desde a infância. A grande questão aqui é que o Cadance, ele não é uma criança como as outras. Durante a infância deles, a Sphinx passa por um momento um tanto quanto traumático na presença do Cadance. Ele deixa marcas na vida dela de uma maneira que eu não quero explicar para não dar muitos spoilers sobre a história. E agora já, quando ela já tem 16 anos, ela precisa encarar uma nova situação com relação a ele e eu não vou falar muito além disso. Como eu falei, já postei resenha dele no blog e no próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre ele. Os próximos livros que eu vou mostrar eu também recebi em parceria com o grupo editorial Record, mas esses eu ainda não li. Um deles foi Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry. A autora vai estar no mochilão da Record em São Paulo e no Rio de Janeiro, então para quem for das duas cidades e for ao mochilão da Record, fiquem atentos que a autora estará presente. Aqui na história, a protagonista acabou de perder a irmã gêmea dela para leucemia.
Após esse fato, ela acaba indo morar com o pai dela, com quem ela nunca teve muito contato. E na estação de trem ela conhece o Daniel, que é um músico, e a atração entre eles é imediata. Só que quando ela começa a estudar na escola onde o pai dela é diretor, ela descobre que o Daniel é professor lá. A história ela me lembrou em vários aspectos métrica da Colleen Hoover, mas já me disseram aqui que ela tem uma escrita um pouco diferente. Enfim, eu tô curiosa pela história, mesmo que a premissa não tenha soado pra mim muito original. Não sei também quem foi publicado primeiro, embora no Brasil Métrica tenha sido publicado antes. O outro livro que eu recebi é um também que eu tô muito curiosa pra ler, porque eu já li várias opiniões muito positivas sobre ele, e é o livro Beleza Perdida. Aqui o título ele tá numa outra textura, é um pouco diferente. A capa dele então tá linda. Ele vai contar a história do Ambrose Young, que é um garoto maravilhoso, e só que ele tem essa beleza dele modificada por conta de um evento que, pelo que eu entendi, a cidade onde ele mora acaba enviando alguns garotos para participar da guerra, e de 5 que vão, apenas um retorna. A história, pelo que todos comentam, seria uma releitura moderna de A Bela e a Fera, que é a minha história favorita, meu desenho favorito da Disney. E, enfim, eu tô bem curiosa pra fazer a leitura. O outro livro também é um dos próximos lançamentos do Grupo Editorial Record, esse aqui pela editora José Olímpio, e é o livro O Sol é para Todos, que ele estava esgotado no Brasil, não tinham novas edições dele, então agora José Olímpio trouxe novamente o livro pra cá. Inclusive esse ano será publicado a continuação dele, que a autora escreveu há muitos anos, mas ela nunca publicou, e esse ano finalmente será publicado. Aqui a história vai falar sobre preconceito, sobre racismo, ela se passa nos anos 30. Quem traz a visão da história pra gente é uma criança que é filha de um advogado que está defendendo um homem negro que foi acusado de ter estuprado uma mulher branca ali da cidade. O livro é um clássico americano e eu tô bem curiosa pra fazer a leitura dele. Enfim, eu vou mostrar o livro que eu comprei esse mês e os outros dois que eu recebi de troca no Scooby. O primeiro deles, que foi o livro que eu comprei, Encontros Angelicais, do Thiago Paula Cruz, que é meu amigo de faculdade, amigo das letras. Esse livro, o protagonista é um doutorando em antropologia, e em meio às pesquisas que ele faz, na qual ele precisa entrevistar pessoas, ele entrevista uma mulher chamada Aisha, que ao invés de responder as perguntas que ele faz a ela, traz relatos de 6 pessoas diferentes que tiveram encontros com o Anjo da Morte. E esse livro, então, seria a transcrição desses relatos que a Aisha faz para o narrador. Eu falei pro Thiago que eu passaria o livro dele na frente, né, se os livros de parceria demorassem um pouco para chegar, só que acabou que eu recebi praticamente tudo de uma vez só, então eu vou ter que esperar um pouquinho para fazer a leitura, mas eu tô bem curiosa, e quem tiver interesse no livro, qualquer coisa fala comigo e eu passo o contato do Thiago pra vocês. Os outros 2 livros que eu recebi foram trocas no Scooby, e eram livros também que eu tava bem curiosa pra ter, que faltavam aqui na minha coleção. Um deles foi Quem Vai Dormir com Quem, que foi o primeiro livro publicado no Brasil da Madeleine Wickham, que é o verdadeiro nome da Sophie Kinsella. Não foi o primeiro livro que ela publicou como Madeleine Wickham, foi já um dos últimos, mas foi o primeiro que a editora Record trouxe pro Brasil. E era o único dela que eu ainda não tinha. E ele vai contar a história aqui de 2 famílias diferentes que, em meio aos problemas, resolvem passar umas férias na Espanha, se eu não me engano. E quando elas chegam lá, elas estranham, ficam surpresas, porque elas percebem que elas vão ficar na mesma casa. E essas famílias se conhecem. A grande questão aqui também é que o homem de uma das famílias e a mulher da outra das famílias já tiveram um passado aí em comum, e eu não sei exatamente que rumos a história vai tomar. O último livro que eu recebi era outro também extremamente bem comentado, e foi Just Listen, da Sarah Dessen. Ele vai contar a história aqui da protagonista, que foi pega numa festa com o namorado da melhor amiga, e desde então ela tem sido ignorada na escola. Acontece que apenas ela sabe o que realmente aconteceu naquela noite. E em meio a tudo isso também nós temos a situação da família dela, sendo que a mãe dela faz uma pressão gigantesca pra ela ser modelo, se eu não me engano. A irmã dela enfrenta uma anorexia e ela vai fazer amizade aqui com um garoto que vai tentar forçá-la, começa a falar tudo aquilo que ela guarda pra ela. E aí todo mundo fala muito bem desse livro, eu tô muito curiosa pra fazer a leitura.
Era isso que eu tinha pra mostrar, peço desculpas se eu corri um pouco, mas como eram bastantes coisas pra mostrar, eu preferi correr um pouquinho do que deixar vocês aí ouvindo interminavelmente. Beijos a todos e até o próximo